Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações do milho, tanto aqui no Brasil, como também no mercado internacional. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Juan Sene, ele que é analista de mercado da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Juan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Juan, vamos começar então olhando para o mercado internacional. Bolsa de Chicago, hoje um dia de grandes recuos lá nas cotações internacionais. O que tem movimentado os preços do milho nesses últimos dias? Quais são esses fatores que têm influenciado o mercado internacional? Bom, Guilherme, as cotações de Chicago nessa semana, ela vem sendo influenciada principalmente pela colheita norte-americana, que já começou lá no cinturão, né, americano, produtor. Então, no último relatório que foi divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a colheita já teve início em boa parte dos estados produtores de milho, né? Entre eles os três maiores, né? Iowa, Illinois e Nebraska, atingindo um total de 7%. Por mais que já tenha evidenciado uma possível quebra, né, de safra norte-americana, é um volume que entra no mercado e aumenta a oferta, nem que seja momentaneamente. E em segundo, não menos importante, seria o mercado financeiro em geral. Essa semana tivemos várias reuniões de bancos centrais com um aumento sequencial de taxa de juros no mundo inteiro, começando pelos Estados Unidos, o que causou um certo temor, né, no mercado financeiro de uma possível recessão global. Então, para a gente pensar daqui para frente nesse mercado internacional, essa força de colheita deve permanecer influenciando? Esse lado financeiro vai pesar mais? O que a gente pode esperar nesses próximos meses, nessas próximas semanas para o mercado internacional? Bom, Guilherme, sem sombra de dúvida, a colheita vai pesar sim. Como eu mencionei, é um volume, mesmo que pouco, né, ou em quebra de safra, é um volume que está entrando no mercado. E a questão financeira, ela sempre vai ter uma influência direta nessas cotações, principalmente pelo risco de uma recessão global que, consequentemente, causa uma diminuição no consumo de commodities, principalmente. E se a gente pensar por outro lado, o que poderia entrar no radar para mudar um pouco esse cenário e trazer essas cotações de volta para cima? Bom, nesse momento, existem poucos fatores que arremetem a uma possível reversão de movimento, né? Ou seja, um movimento de alta. O principal fato seria talvez um aumento de demanda, né? Da Europa principalmente, talvez da China, e talvez uma quebra acima do esperado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, divulgado no último relatório. Isso, sem sombra de dúvida, causaria um movimento de preocupação no mercado e, consequentemente, possivelmente um movimento de inversão de tendência. Agora, Rô, quando a gente traz essa análise aqui para o Brasil, essa semana foi de movimentações curtas, né? A B3 lateralizada nessa última semana. O que tem influenciado, o que está segurando essas cotações por aqui? Bom, o Brasil ele vive num momento totalmente oposto ao que vive os Estados Unidos, por exemplo. Porque tivemos uma colheita farta, com níveis recordes de produção, principalmente na safrinha aqui no Brasil. Então, temos bastante milho para exportar. Consequentemente, o mercado espera uma demanda, ou seja, um consumo desse milho que foi produzido, que até o momento não se apresentou, talvez de uma forma muito forte ou volumosa, que realmente pressione os preços do Brasil. E como fator que contribui também para esse movimento de baixa ou manter nesses patamares, é o início do plantio da safra verão, né? Que
já foi iniciado em vários estados produtores, Centro-Sul principalmente já está liderando, né, esse plantio, e até o momento não temos nenhum tipo de problema climático que cause qualquer tipo de preocupação que possa afetar a oferta desse produto no próximo ano. João, você comentou aí essa questão das exportações, a gente tem visto os números da SECEX mês após mês, batendo recorde, superando os níveis bastante do ano passado. O que a gente pode esperar para essas exportações? Vão seguir aquecidas? Devem ser esfriadas? O que você está esperando para essa sequência de exportações nesse ciclo? Tudo indica que as exportações elas continuem aquecidas, né, nos próximos meses. Tanto é que esse mês de setembro possivelmente vai ser um outro mês bastante expressivo, tendo possibilidade até de superar o mês de agosto, que foi um mês recorde de exportação, e, consequentemente, levar o Brasil a um recorde de exportação anual, né, caso a China se apresente como compradora, talvez a Europa se mostre mais apta a comprar o milho brasileiro. Só que a gente não pode esquecer também que temos o milho americano, que entra como um concorrente do milho brasileiro. Então, o que vai pautar o mercado realmente é o preço, né? Então, o valor mais barato é o valor que vai ser vendido para esses países. E Juan, sobre essa questão da China, você acredita que ainda em 2022 a gente deve ter esses embarques para a China ou é uma coisa que vai acabar ficando para 2023? Então, na verdade, é uma pergunta que poucos sabem a resposta, né? Acredito eu. Tudo indica que já estamos nos procedimentos finais para que essa exportação se inicie, mas dependemos de burocracias regulatórias, né? Que até então é o grande problema, o grande fator que está atrasando ou postergando essa exportação. Mas de acordo com noticiários que a gente vem acompanhando, o esforço é para que essa exportação já aconteça ainda neste ano. E para aquele produtor brasileiro que nesse momento terminou de colher a sua safrinha, ainda tem esse milho disponível para negociação. Esse é um bom momento para entrar no mercado? É melhor segurar um pouquinho mais? O que esse produtor pode ter em mente? Onde ele precisa prestar atenção daqui para frente para ter bons negócios? Bom, o que eu sempre falo quando a gente toca nesse assunto é que a realidade de cada produtor ela é diferente. Então, cada produtor tem um custo de produção diferente, tem uma quantidade de milho diferente, tem compromissos diferentes um do outro. Hoje, sim, temos preços interessantes para venda, porém, temos um cenário aí que pode ser que tenha valorização desse cereal nos próximos meses. Quando isso vai acontecer, é impossível a gente prever. Mas, analisando o cenário mundial de déficit desse cereal, não se consegue imaginar um cenário de queda brusca, né, de movimento baixista nas cotações do milho, não só no Brasil, mas no mundo. Porém, o mercado ele é movido por oferta e demanda, ele é especulativo e, consequentemente, o produtor tem que fazer sua gestão de risco de forma apropriada para que ele não absorva negativamente os movimentos de baixa na sua produção. É aquela estratégia que todos os analistas comentam, né, Rua? Fazer médias e vendendo aos poucos tende a ser a melhor estratégia, né? Com certeza, Guilherme. Quando a gente não conhece o risco ou não tem o domínio daquele risco, a melhor forma é mitigar ele, né? A forma mais correta e mais acertada de mitigar esse risco é fazendo o preço médio, né? Então, o produtor vai ali vender em faixas de preços diferentes, no final da sua venda, na totalização disso, ele vai obter ali um preço médio que vai manter o negócio dele saudável, sem ele correr riscos exagerados que vá colocar em risco, né, o negócio dele na próxima safra. Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado, o que tem influenciado as cotações. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, Guilherme, eu deixo o recado de que o produtor deve aproveitar, interpretar de forma correta esses movimentos
de mercado, nada sobe para sempre e nada cai para sempre, é o que eu sempre falo. Mas a gente tem que aproveitar sempre ali o momento mais oportuno, analisando o custo-benefício de cada realidade, de cada momento. Então, segurar o produto, entra custo de armazenamento, entra questão de oferta mundial, que talvez oferta do Brasil, que talvez vai dar uma pressionada no mercado para baixo. Então, assim, tenha isso em mente, faça essa gestão de risco para que você sempre consiga ter um preço médio interessante. Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme. O Juan Sene, ele que é analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado as cotações do milho neste momento. Começando pelo mercado externo, mercado lá da Bolsa de Chicago, quedas nessa última semana, quedas grandes hoje, e aí o Juan destacando dois fatores principais. O avanço da colheita nos Estados Unidos, que no último relatório do USDA já estava em 7%, e também uma pressão do mercado financeiro com fatores baixistas nesse momento, aumento de taxas de juros, tentando frear a inflação, medo de recessão no mercado internacional, tudo isso puxando essas cotações para baixo. Aqui no Brasil, um cenário de fim de colheita, com oferta ainda disponível e uma demanda não tão aquecida quanto esperado até esse momento, mas o Juan destacando que existem boas perspectivas para exportação, então esses preços do milho aqui no Brasil ainda podem voltar a subir. É um momento delicado para o produtor entrar no mercado, vale fazendo as suas vendas aos poucos, olhando as suas médias de negociação e também levando em conta, claro, a sua necessidade, o seu caixa, os seus vencimentos, para ir vendendo e conseguindo uma média de preços positivas ao longo de toda a sua comercialização. Agora, antes da gente encerrar, a gente vai verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela as cotações do milho. O vencimento dezembro 22, valendo $6,79 o bushel, queda de 8,5 pontos. O março 23, valendo $6,84 o bushel, queda de 8,75 pontos. Maio 23, valendo $6,84 o bushel, queda de 9,5 pontos. E o julho 23, valendo $6,78 o bushel, queda de 10,25 pontos. Agora as bolsa brasileira, B3 aí na tela para você. Novembro 2022, valendo R$ 89,19, queda de 0,68%. O janeiro 23, valendo R$ 93,14 a saca, queda de 0,28%. Março 23, R$ 95,89 a saca, queda de 0,08%. E o maio 23, valendo R$ 95,59 a saca, estabilidade neste momento. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.